Diversos filmes ao longo dos anos retrataram o tema da solidão e distanciamento, onde geralmente o protagonista evolui e amadurece a partir da conexão que ele faz com outras pessoas. Por outro lado, apesar de simples, o Náufrago apresenta um olhar diferente que quebra essas expectativas. O Tom Hanks interpreta Chuck Noland, executivo da FedEx, um homem comum fazendo suas entregas. Para ele, a maior batalha é com as forças da natureza, especialmente o tempo. Porque a gente vive e morre pelo relógio. Nunca voltamos as costas para ele. E nós nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo. O tempo também é o maior obstáculo para o relacionamento dele com a sua namorada Kelly, que desde o começo do filme indica que talvez tenha coisas sobre ela que o Chuck não sabe. Quando vai transformar a Kelly numa mulher honesta? É que a Kelly ainda está se recuperando do relacionamento fracassado com o ex-presidiário. Ele era advogado. Além disso, em uma das primeiras cenas a gente vê uma mulher enviando uma encomenda para o marido na Rússia, que está traindo ela. Esse contexto mostrado não é à toa, e ainda vai ser importante. Mas o importante pro Chuck nesse começo é garantir que a Kelly não esqueça ele no tempo que vai passar fora. E ela consegue fazer o mesmo com o relógio dado como presente de Natal. Um objeto que ele arrisca a vida para manter, e de certa forma seria o que manteria ele vivo depois. Inicialmente, os maiores desafios na ilha são físicos. Aprender a manter o corpo vivo, mas sobreviver mentalmente é o que viria a ser a maior dificuldade. O Chuck passa por um processo de se distanciar do mundo como ele conhecia e se aproximar da ilha, um lugar onde as atividades simples, como abrir um coco, serão as que trarão as maiores doses de satisfação. Para sobreviver, ele tem a ajuda dos objetos que caíram junto do avião, dos quais ele precisa ignorar a função original e transformá-los em algo novo. Um possível paralelo com a forma como enxergamos valores ou damos significado para as coisas ao nosso redor, a partir do que nos é mais conveniente ou confortável. É aí que entra o que, ou talvez quem, seria o melhor amigo dele pelos próximos 4 anos. O Wilson existe para ajudar a tornar as coisas mais fáceis psicologicamente, assim como às vezes criamos as nossas próprias mentiras para suportar certas situações com mais facilidade. Fogueira bonita, não é, Wilson? Algo que faz total sentido é o filme não mostrar o que pode estar acontecendo no mundo enquanto isso. Afinal, durante um isolamento como esse, o que resta é imaginar como o mundo pode estar, e se apegar às próprias memórias e os significados delas para sobreviver mentalmente. O ser humano é muito bom em ressignificar a própria existência, às vezes até às custas do que é real e faz sentido ou não. Segundo Nietzsche, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. No caso, o porquê pode ser visto como o objetivo, a razão de viver ou propósito que é escolhido de forma consciente. Enquanto o como são os obstáculos, lutas e contextos em que alguém pode estar inserido. E esse como se torna algo menor dependendo do tamanho do porquê. No caso do Chuck, o propósito dele na ilha tem 3 camadas que se complementam. A primeira é o mais óbvio, é querer se manter vivo. A segunda são as suas memórias, memórias que desafiam o próprio tempo, especialmente a imagem da sua amada. Tanto que, para ele, sair da ilha não seria apenas sair da ilha, seria retornar para Kelly. E a terceira camada é a mais profunda e que ele só ganha clareza depois de ter saído da ilha. Então eu falo depois. O que realmente faz o Chuck conseguir sair da ilha, além do fato de ele ser um velejador e a maré ter trazido uma vela, foi a própria falta de distrações da ilha, que fez ele se concentrar no que estava acontecendo ao seu redor, e assim adquirir muita noção sobre coisas que talvez nunca teria adquirido de outro modo.
mesmo depois de superar todos os obstáculos, conseguindo passar pelas ondas impiedosas que o prendiam na ilha. A visão da mesma na distância é vista com um olhar melancólico, aquela sensação mista de orgulho e satisfação com o adeus de algo que fez parte da sua vida por um longo período. Sair da ilha era algo que, de uma forma ou de outra, aconteceria, mas da forma que acontece, com a sorte que ele teve de a correnteza trazer uma vela, isso é algo que ele nunca imaginaria. É algo que só acontece, não tendo nenhum porquê. Do mesmo jeito que depois a tempestade a arranca da jangada. E a perda do Wilson marca o rompimento final com a ilha. E ao mesmo tempo, é o momento em que o Chuck finalmente aceita que nem sempre pode ter o controle. Agora ele precisa se reconectar com um mundo muito mais fácil, e que para ele parece até uma piada. A parte difícil mesmo são os fatos esperando para serem lidados. Kelly viveu um momento ruim. Primeiro quando pensou que tinha te perdido. E agora lidando com tudo isso é muito confuso. Isso é muito forte para ela. A Kelly aparentemente soube seguir o discurso do Chuck sobre o tempo. 4 anos não é tanto tempo assim para ela já ter filhos. Filhos que ela fazia com o dentista do Chuck, enquanto ele falava do mesmo pro Wilson na ilha. Acho que ela teve o sentimento de que não podia perder tempo. Um sentimento que agora ela não tem mais em comum com o Chuck. Que teve que desafiar a própria forma de ver a vida e aprender a ser paciente. A Kelly fez as contas. Sabia que tinha que me esquecer. Também fiz as contas. E soube que a tinha perdido. Porque eu nunca ia sair daquela ilha. Eu ia morrer lá. Sozinho. O final de O Náufrago pode parecer melancólico, mas não é bem assim. Porque no fim, talvez o Chuck ainda esteja distante dos outros, mas com muito mais clareza sobre a sua vida e mais próximo de si mesmo. E lembra da mulher do começo, que o marido trai na Rússia? Pois é, ela arrancou o nome dele da placa de entrada do rancho, que é onde o Chuck vai entregar de volta um pacote. Um pacote que ele fez questão de manter fechado desde quando caiu na ilha. Era o pacote que tinha o símbolo das asas de anjo, espalhadas pelo rancho também. O porquê do Chuck nunca ter aberto é que por algum motivo ele enxergou o símbolo como algo especial, talvez um símbolo de esperança. Chegando no rancho ele não encontra ninguém para poder dizer isso, mas na carta ele escreve que o pacote salvou a vida dele. Depois ele encontra a dona do rancho na encruzilhada, 2 personagens que perderam seus parceiros e têm um futuro incerto. O Chuck se vê no meio de diversas direções e olha em direção ao carro da Bettina. Feliz, talvez simplesmente por ter descoberto quem salvou ele indiretamente. O próprio Tom Hanks diz o seguinte: de alguma forma, no final do filme, você pode ficar parado na encruzilhada e vai ficar tudo bem, vai dar certo, desde que você continue respirando e mantenha um certo tipo de perspectiva e senso de proporção em relação à sua vida. E eu sei o que eu tenho que fazer agora. Eu vou continuar respirando. Porque amanhã o sol vai nascer. E quem sabe o que a maré vai me trazer.